Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Portugal solicitou aos parceiros do Eurogrupo mais tempo para pagar os empréstimos recebidos no âmbito do programa de ajustamento para evitar picos de financiamento quando o país regressar aos mercados. Não sabe, no entanto, se Portugal ainda e quanto mais irá pagar de juros. Foi ontem à noite oficializado pelo Ministro das Finanças o pedido de alargamento dos prazos do pagamento dos empréstimos de Portugal na reunião do Eurogrupo em Bruxelas. Vítor Gaspar saiu dos trabalhos a manifestar a expectativa fundada de que haverá apoio por parte dos parceiros europeus. O PS já se manifestou e diz que o pedido da extensão dos prazos é uma medida positiva, mas o partido considera que é tardia. O pedido de Portugal, ao que tudo indica, assenta na imagem de Portugal enquanto país que cumpriu e que cumpre o programa de ajustamento negociado com o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia. A ideia é conseguir que seja posto em prática o compromisso assumido em 2011 pelos líderes da zona euro no sentido de agilizar o regresso aos mercados por parte da Irlanda e de Portugal, tendo em conta a implementação dos respectivos programas de resgate e aprofundar a dissociação dos casos português e grego. O Ministro das Finanças remeteu para março uma nova discussão política, mas garantiu que os trabalhos técnicos prosseguirão. A hemacromatose é uma doença hereditária que se caracteriza pela absorção exagerada do ferro. Para nos falar melhor deste diagnóstico, tenho comigo o Dr. António Duarte. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. De facto, esta é uma doença rara, já por si também o nome indica que é uma doença rara que se caracteriza exatamente pelo exagero do ferro. Como é que se manifesta esta doença? Esta doença é uma doença genética. É uma doença que se adquire hereditariamente, transmite-se de pais para filhos. Digamos que é uma disfunção num gene, portanto nós temos um gene que tem um defeito e esse gene com esse defeito o que é que permite? Permite que todo o ferro que nós ingerimos na nossa alimentação se acumule no organismo, ou seja, é como que nós tenhamos um sentinela à porta e passa ferro, nós vamos ingerindo ferro e o sentinela nunca diz quando é que o ferro chega e, portanto, nós ingerimos todo esse ferro na alimentação e o exagero desse ferro vai se depositar em órgãos-chave, como o fígado, como o pâncreas ou como nas articulações. Digamos que quando esse ferro se acumula com exagero, vão-se dar patologias, vão-se dar doenças graves como a cirrose hepática, as artroses, as cardiopatias ou a diabetes. E é por essa razão que há necessidade de fazer um rastreio, de fazer um controle muito cedo dessa... É fundamental o diagnóstico? É fundamental o diagnóstico, de preferência até aos 20, 30 anos. Porquê? Porque até essa altura, digamos que o ferro que nós ingerimos na alimentação não é significativo. Ele começa a ser significativo a partir dos 20 anos, dos 30 anos, ou seja, já começamos a acumular ferro. A partir dessa idade. A partir dessa idade. E, portanto, se nós conseguirmos que até essa idade qualquer um de nós saiba se tem ou não tem o tal gene mutado, esse tal gene defeituoso, digamos que nós a partir dos 20, 30 anos podemos começar a fazer um tratamento que vai retirar o ferro que nós acumulamos em excesso. Que tratamento será esse? Esse tratamento é um tratamento muito simples, quer dizer, desde logo também o diagnóstico também é muito simples, porque basta uma simples análise ao sangue, ou seja, aquelas análises que nós periodicamente fazemos de rotina. De rotina, aquela análise que nós fazemos do hemograma que fazemos, se ao mesmo tempo for pedida a saturação da transferrina, ou seja, o que é a saturação da transferrina, vai nos dizer qual é o volume de ferro, qual é a quantidade de ferro que ela circula no nosso sangue. Se essa saturação for elevada, imediatamente nos dá uma pista para saber se realmente temos ou não temos esse tal gene alterado. Então, com essa análise, depois a seguir, o tratamento é muito simples, ou seja, nós fazemos flebotomias, aquilo que vulgarmente se designa as sangrias. Ou seja, uma flebotomia não é mais nem menos do que aquilo que qualquer pessoa saudável faz, que é dar sangue.
um dador de sangue vai ao hospital, retira 400 centímetros cúbicos de sangue, que é depois usado e muito bem quando é necessário. Nós retiramos esse sangue apenas para fazer o tratamento. De quanto em quanto tempo fazem esse tratamento? É assim, Depende também dos níveis de ferro que tenham acumulados. Exatamente, depende do nível de ferro, ou seja, se a doença for detectada muito precocemente, faz-se desde logo um tratamento intensivo para retirar todo o ferro que está acumulado, portanto, esses tratamentos podem ser semanais ou quinzenais. E depois entramos num período de manutenção, que é o chamado, em que fazemos essa retirada de 3 em 3 meses. Tiramos 400 centímetros cúbicos de sangue, e esses 400 centímetros cúbicos de sangue, o que é que fazem? Fazem com que a medula, ao ter que fabricar o novo sangue, ela precisa de ferro para circular. E, portanto, digamos que o que é que o novo sangue precisa? Precisa desse ferro e vai buscá-lo no sítio onde ele está acumulado em demasia. E é isso, e digamos que isto é quase como o de Colombo, é muito simples, ou seja, nós retiramos ferro, retiramos sangue, o novo sangue precisa de ferro, vai buscar onde ele está a mais. É um tratamento muito simples. Em Portugal, quais é que são os índices da doença? É assim, a incidência desta doença? A incidência é de norte para sul, isto é uma doença de origem caucasiana, calcula-se que entre uma em cada 200 pessoas tenha a hemocromatose. Nós, Associação Portuguesa da Hemocromatose, fazemos, digamos que, uma incidência muito grande na prevenção, agimos muito junto dos médicos de família. Porquê? Porque é na primeira linha, é quem está logo na primeira consulta, que é possível detectar quando uma pessoa se queixa de dores abdominais, ou mal-estar abdominal, ou que tem os enzimas hepáticos que estão alterados. Portanto, deve ser o médico de família, logo na primeira linha, que tem que estar sensibilizado que aquilo que lhe está ali a aparecer pode eventualmente ser uma hemocromatose. Ora, se ele nessa primeira consulta conseguir verificar se há ali possibilidades de ser uma hemocromatose, rapidamente ele pode detectar e fazer a despistagem depois de um teste genético. Porque falámos aqui nos primeiros sintomas, mas existem também os sintomas tardios, não é? Existem. Claro que isso acontece, os sintomas tardios, ou seja, quando a pessoa já tem uma cirrose hepática, quando já tem um cancro no fígado, quando já tem artroses, quando tem diabetes, e então nessa altura vai-se procurar saber por que razão é que aquela pessoa tem aquela doença, e vai-se ver que aí tem a doença e ela veio tarde. Tem patologias que eventualmente que já não são irreversíveis, se tiver uma cirrose hepática, se tiver um cancro, etc. Mas é evidente que o tratamento que vai fazer, ou seja, as flebotomias, vão ajudar muito a sua qualidade de vida. Esta é uma doença, há pouco, como dizíamos, é uma doença rara, mas também é uma doença relativamente recente e por isso mesmo ainda se encontra em investigação. Ou seja, ainda há muito a fazer relativamente a esta doença. Ainda há muito a fazer relativamente a esta doença. Quer dizer, para além de alertar e prevenir, que esse é fundamental, porque depois nessa prevenção, nós para além de alertarmos e prevenirmos aquela própria pessoa, temos todo o interesse depois em ver, digamos que o ramo familiar, ou seja, os pais, eventualmente irmãos, sobrinhos, etc., que possam estar com a mesma doença. Claro que aqui há muitas, eu não sou médico naturalmente, para poder esmiuçar um pouco, digamos que a doença da hemocromatose, mas naturalmente que há muitas incidências, há muitos pequenos pormenores, coisas que acontecem na hemocromatose juvenil, digamos que há muitas outras particularidades que estão realmente a ser estudadas, porque como doença rara e recente recente, quer dizer, recente não é, ou seja, recente a sua descoberta em termos de verificar qual é o gene que está defeituoso, porque ela, infelizmente, já existe há muitos anos. Qual é o papel da associação e o que é que vocês fazem também para alertar as pessoas? Bom, a Associação Portuguesa da Hemocromatose existe há 10 anos, eu fui um dos cofundadores da associação. Vamos fazer 10 anos agora no próximo dia 7 de março de 2013, e vamos fazer um simpósio que vai ter o patrocínio exclusivo da Associação Portuguesa dos Médicos de Família Geral e Familiar. Vai ser um simpósio onde vamos tratar o ferro quando ele é pouco no organismo e quando ele está a mais. E a associação, digamos que também tem um Dia Nacional da Hemocromatose, que comemoramos, que é um Dia Nacional, que é no dia 7 de junho. Esse Dia Nacional da Hemocromatose serve também para divulgar a hemocromatose e alertar.
o que é que nós fazemos? O ano passado, por exemplo, tivemos uma semana, que foi a Semana Europeia da Hemocromatose, que se realizou na cidade de Lousada. Foi durante 3 dias. Nós conseguimos juntar professores das escolas do ensino secundário que motivam os alunos do ensino básico para fazerem trabalho sobre a hemocromatose. Temos uma oficina de genética onde convidamos os cidadãos daquela cidade para assistirem a um teste de genética, para ver como é que funciona, que é tudo muito simples, e portanto digamos que através desta ação nós conseguimos chegar junto à população e alertar, porque no fundo o que se passa é alertar. É alertar. Porque queria referir um aspecto importante. Nós, juntamente nesses eventos, nós ultimamente fazemos uma caminhada, que é a caminhada António Leitão. António Leitão foi um atleta olímpico português que foi medalhado nos Jogos Olímpicos de Los Angeles e foi nosso associado e foi diretor da nossa associação. Ele morreu o ano passado, em março, com 51 anos, muito precocemente, porque realmente a sua doença foi tratada, foi diagnosticada muito tardiamente. E, portanto, nós, em homenagem ao António Leitão, também fazemos essas caminhadas com o seu nome para prevenir, para alertar as pessoas, para que não aconteça a essas pessoas o mesmo que aconteceu ao António Leitão. Muito bem, estamos a terminar e muito rapidamente quero pedir-lhe apenas para deixar a quem está lá em casa e a quem nos está a ouvir e que toma conhecimento só agora desta doença, os conselhos que deixa. Os conselhos que eu deixava, antes de mais, e agradecer a gentileza de nos ter convidado para divulgarmos a hemocromatose, o conselho que eu dava às pessoas era que uma vez na vida, pelo menos até aos 30 anos, que quando forem ao seu médico peçam a saturação da transferrina. É uma análise que se pede juntamente com um hemograma, etc. E a partir daí as pessoas ficam a saber. Se tiverem uma saturação da transferina superior a 45%, digamos que devem repetir e nessa altura devem ser encaminhados para um médico especialista em doenças de hematologia. Muito bem, agradeço também a sua presença. Eu é que agradeço. Muito bem, a hemocromatose então uma doença que é preciso estar atento. Quanto a nós, ficamos também agora a saber quais são as notícias regionais. Rui Moreira, que está a construir uma candidatura independente à Câmara do Porto, diz que só não se assume já como candidato por estar a equacionar as possibilidades de vitória, mesmo avançando livre da lógica dos diretórios partidários. Rui Moreira esclarece ainda que a candidatura que quer construir não é antipartidos, revelando ter por ambição afirmar o Porto como cidade cosmopolita e solidária e como destino de negócios. Rui Moreira mostra a abertura para ter a colaboração de pessoas de todas as forças políticas, desde o CDS ao BE. Rui Moreira diz já ter ideias de alguns nomes de pessoas que gostaria que colaborassem consigo e acredita que outras passarão a estar disponíveis se acreditarem no projeto. A Ministra da Agricultura esteve na Póvoa de Varzim e visitou algumas das explorações agrícolas que durante o fim de semana foram fustigadas pelo mau tempo. A Ministra acredita que até ao final desta semana os técnicos da Direção Regional de Agricultura do Norte possam ter dados concretos acerca dos prejuízos causados pelo mau tempo em todas as explorações desta zona. Só depois de se fazer esta avaliação é que se poderá partir para a reabilitação das estufas, sendo que a principal preocupação do Governo é que este processo se desenrole o mais rápido possível, conclui então a Ministra da Agricultura. Pedro Carvalho, vereador da CDU, fez uma visita ao bairro de Santa Luzia e reforçou a necessidade da autarquia continuar com as obras de requalificação do bairro. O temporal, que se fez sentir durante o fim de semana, evidenciou ainda mais as deficiências do bairro. A zona habitacional, situada na zona de Monte dos Burgos, junto à VCI, tem 12 blocos que foram requalificados, mas, segundo o vereador, não está prevista no orçamento camarário para 2013 a intervenção nos restantes 17 blocos, por causa da interrupção de financiamento do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana e do programa Pro-Habita. Na apresentação do Fantasporto, que decorre de 25 de fevereiro a 10 de março, Mário Dorminski afirmou que o festival hoje se faz
para um orçamento inferior ao de há 5 anos. A 33ª edição do Fantasporto vai atribuir o prémio por uma carreira ao realizador português António de Macedo, num novo ano de limitações financeiras, de acordo com o diretor do evento. A diretora do Fantasporto, Beatriz Pacheco Pereira, afirmou que o festival deste ano conta com cerca de 300 filmes, 80% dos quais produções europeias por entre 35 países participantes. O Governo prepara-se, ao que tudo indica, para introduzir novas portagens, colocando 15 novos pórticos automáticos de cobrança nas autoestradas nacionais, sobretudo a norte. As reações já se fizeram sentir, nomeadamente por parte do Presidente da Maia. O Governo, ao que tudo indica, prepara-se para introduzir mais 15 novas portagens nas autoestradas portuguesas. Foi entregue à Troika durante a 6ª avaliação do Memorando de Entendimento, um documento onde diz que as autoestradas mais afetadas serão as ex-SCUT do Norte Litoral, entre Porto e Viana do Castelo, e a da Costa da Prata, entre Aveiro e o Porto. O documento pondera também o regresso das portagens entre o Porto e a Maia, na A3. A ex-SCUT do Norte Litoral passará a ter um total de 11 pórticos de cobrança automática, ao invés dos atuais 4. As reações à possibilidade de introdução de portagens já se fizeram sentir, nomeadamente através do Presidente da Câmara da Maia, que se diz revoltado com as possíveis portagens. O autarca da Maia diz estar revoltado com a situação e que a sua paciência se esgotou. Diz ainda que é necessário ver se realmente é verdade a introdução das portagens e que, a confirmar-se, se juntará a quem de direito para tentar evitar que isto aconteça. Bragança Fernandes anunciou também que os caminhões que fazem a recolha dos lixos residuais para se deslocarem à Alipor 2, que fica na Maia, têm de pagar cerca de 150 mil euros por ano de portagens, dinheiro que poderia ser investido em ação social. Para o Presidente da Maia, há uma série de coisas mal feitas e, com isto, a Maia passa a ser uma ilha. Não é rodeada de água, mas é de autoestradas portajadas. Bragança Fernandes afirma que para a economia crescer tem de se isentar. Só assim a economia é colocada no lugar certo e não é com aumento de impostos e de portagens. Esta medida, a confirmar-se pelo Governo, deverá render aos cofres do Estado receitas adicionais entre os 47 e os 70 milhões de euros anuais. O movimento conjunto de contestação às portagens admite que, se estas medidas forem avante, podem vir a ser feitos protestos nas estradas, tal como no ano passado. E passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Comigo tem Cancela Moura. Cancela, boa noite. Obrigado pela sua presença. A Comissão Europeia mostrou-se esta terça-feira favorável à extensão dos prazos de maturidade dos empréstimos de Portugal solicitada pelo governo português. É, de facto, uma boa notícia para Portugal? Primeiro que tudo, era importante perceber o que é que está em causa, não é? Portanto, nós estamos a falar de cerca de 50 mil milhões de euros, 2/3 daquilo que Portugal pediu, e só diz respeito àquilo que é o Fundo de Equilíbrio e nomeadamente as instituições da Comunidade Europeia. Fica de fora a tranche relativa ao FMI. Esta é a primeira questão. A segunda tem a ver necessariamente com aquilo que o Ministro das Finanças veio dizer, que haveria, ou querem evitar, uma concentração de encargos relativamente a refinanciamentos que estejam previstos entre 2014 e 2016 e depois mais tarde em 2021. Importa também aqui dizer que estes 50 mil milhões que deveriam ser pagos inicialmente em 7 anos passaram recentemente para 15 anos e agora este prazo é alargado para 30 anos. Portanto, é isto que está em causa e eu penso que será de facto uma excelente notícia, porque efetivamente, mesmo não se sabendo ainda que tipo de taxa de juros vamos pagar, alguns especialistas acabam por dizer que esta taxa de juros pode até ser relativamente baixa. Alguns apontam para taxas entre os 2,2 e os 2,4,
porque não haverá necessidade, neste caso, e relativamente a estes montantes, durante estes 30 anos, haver encargos, porque não vai haver refinanciamento desta dívida. Portanto, eu julgo que será uma excelente notícia, sobretudo numa altura em que nós temos tido notícias quase sucessivas, sobretudo relativamente ao orçamento de 2013, que são umas cada vez pior que outras, e portanto julgo que é uma excelente notícia. Acha que esta renegociação dos prazos já deveria ter sido pedida há mais tempo? Sabe, ou acha que este é o momento certo? Sabe, isso é uma das questões que tem dividido o Governo e a oposição hoje, e eu Exatamente, o PS já se mostrou também satisfeito com esta notícia, mas que de facto esta renegociação já deveria ter sido feita há mais tempo. E isso é uma questão que, sinceramente, acho que eu e o comum dos portugueses não estará em condições de avaliar. E julgo que António José Seguro, mais uma vez hoje, penso que acabou por fazer aquilo que é mais fácil de fazer, que é o Partido Socialista já reclamou, agora o Primeiro-Ministro vai ter que se explicar, vi o PCP, o Bloco de Esquerda, a dizer que isto é uma cambalhota do Governo relativamente ao que tinha vindo a dizer, e eu muito sinceramente, o Partido Socialista que andou até agora a pedir mais tempo, mais dinheiro e sobretudo renegociação dos juros, não vi António José Seguro, muito satisfeito. Não, quer dizer, saúda no fundo a medida, mas durante estes meses não vi António José Seguro propor uma única medida para a redução da dívida pública, recusou-se a discutir a redução dos 4 mil milhões de euros e aquilo que se designa a refundação do Estado, não propôs uma única medida de crescimento, apesar de reclamar medidas para o crescimento da economia e combate ao próprio desemprego, e agora vem dizer o Sr. Primeiro-Ministro que se explique, porque os portugueses querem saber porque é que, fazendo tantos sacrifícios, só agora é que se renegocia. Eu diria que o Governo, nesta altura, esteve à espera do tempo certo. E como digo, como sou um comum dos cidadãos, não sei do ponto de vista da própria especialidade das finanças, nomeadamente finanças públicas, ou até em termos de macroeconomia, aquilo que possa ter sido plausível em termos de oportunidade. Admito que, eventualmente, neste momento, a credibilidade de Portugal no pedido que agora faz seja maior do que há um tempo atrás. Eu dou um exemplo, nós descemos de 17% nos juros da dívida há 10 anos, em janeiro de 2012, para uma barreira hoje inferior aos 6%. Neste momento, hoje, os juros da dívida pública há 10 anos para Portugal estão nos 5,9%. É uma forma de regressar também aos mercados? Os mercados, neste momento, Portugal regressa aos mercados amanhã, segundo informações mais recentes ou de última hora da própria imprensa, o que significa que parece que o Governo escolheu exatamente o momento adequado para que, efetivamente, o ECOFIN, a reunião dos Ministros das Finanças, que também fez questão de declarar que existe uma confiança crescente na Irlanda e em Portugal para esse regresso aos mercados e, portanto, eu penso que este pode ter sido um momento próprio para que o Governo pudesse obter esta confiança do ECOFIN, porque eu penso que, para além desta questão dos juros, desta descida num ano significativa, é verdade que estamos aqui a falar de um ajustamento muito penoso para os portugueses, muito rigoroso. Eu até julgo que, efetivamente, aquilo que o Primeiro-Ministro disse insistentemente, sem se ver resultados, pela primeira vez tem aqui eco neste resultado, porque num espaço curto de um ano, Portugal conseguiu provavelmente regressar aos mercados e, portanto, esta questão do regresso aos mercados também é importante que se diga. Não é uma data, não é uma entrada, não é um facto, é um processo de integração, no fundo, de Portugal nos mercados financeiros, em se financiar com determinado tipo de empréstimos. Importa aqui dizer que Portugal só emitiu obrigações entre 3 meses e 1 ano e meio durante este curto período, ainda que não tinha regressado aos mercados, e penso que a partir da manhã poderá haver condições para Portugal pensar de uma outra forma. Muito bem, 2013 então, este início a trazer, ao que tudo indica, boas notícias para Portugal, nomeadamente então com esta renegociação dos prazos de pagamento dos empréstimos de Portugal. E hoje os desempregados em Portugal começam a sentir o valor da redução no subsídio de desemprego em virtude do corte de 6% na prestação decretada no Orçamento do Estado para este ano.
É verdade, esta questão para as pessoas também lá em casa terem uma noção do que estamos a falar, uma pensão ou um subsídio, neste caso de desemprego, e isto é equivalente para aquilo que vai ser aplicado para as pensões por doença superiores a 30 dias, que tem uma taxa de 5%, mas neste caso estamos a falar de subsídio de desemprego, um subsídio de 875 euros mensais, transformar-se-á por via desta taxa num valor de 822,50. Há aqui uma redução de 52,50 euros que efetivamente é significativa. O Ministro da Solidariedade Social, Mota Soares, veio explicar esta taxa, penso com alguma equidade. Com alguma cautela também. Sim, mas com alguma equidade, porque, repara, eu às vezes acho que o Governo tarda a explicar o fundamento de algumas medidas. E esta medida, nesta altura, com esta explicação, parece que faz mais sentido do que quando foi apresentada com o Orçamento de Estado. Apresentam-se as medidas, mas depois não há uma explicação. Exatamente, julgo que há uma certa precipitação na apresentação da medida e não há uma explicação do seu fundamento, da gênese em que esteve a decisão de tomar essa medida. E aqui parece ser um caso paradigmático. Parece ser um... Parece, porque aqui o Ministro veio agora explicar que quer nos subsídios de desemprego, quer neste subsídio de doença superior a 30 dias, serve para garantir aos próprios visados, aqueles que vão pagar esta taxa, a possibilidade de terem também o direito de usufruir das reformas, isto é, o tempo que efetivamente eles estejam no subsídio de desemprego e também este subsídio de doença acaba por contar para efeitos de reforma. Significa que eles, por uma questão de equidade, deverão também ser taxados com alguma equidade. Até se diz, e isto são de acordo com os estudos, e para evitar determinado tipo de decalagem na segurança social, até se refere que seria necessário descontar, num caso e noutro, neste caso no subsídio de desemprego, um valor superior a 10,6, o que significa que neste momento só são 6%, o Ministro diz que até fez isto com alguma equidade. Porquê é que ele diz isto? Porque depois há regras que, no fundo, vão complementar esta situação e mitigam esta taxa, que tem a ver com a redução de 10% da prestação paga aos beneficiários ao fim de 6 meses da concessão do próprio subsídio de desemprego, isto é, aqueles que tiverem mais de 6 meses no subsídio de desemprego, bem reduzido 10% esse valor, e também no caso de haver casais ambos no desemprego com filhos menores, existe uma majoração superior equivalente a 10% também, mesmo com esta taxa, o que significa que a mesma pensão que nós falamos há bocado, dos 275, não, dos 875, transformar-se-á, por via das regras que estão estipuladas, numa pensão de 904,70, o que significa que suaviza aqui uma situação que parecia efetivamente penalizar os mais carenciados. Porquê? Porque na aplicação desta medida o Governo teve em consideração salvaguardar a contribuição que é apurada ainda antes da aplicação da própria majoração, o que significa que vai aumentar o valor que efetivamente estava inicialmente previsto em 875, com esta majoração em cerca de 82,20 euros. Portanto, eu julgo que a medida assim explicada parece fazer mais sentido. Já vê essa medida com outros olhos? Acredito, sinceramente, como eu, que efetivamente agora no seu cômputo geral esta explicação faça mais lógica. Acredito que seja polémico este tipo de taxa, acredito que efetivamente não seria necessário noutras circunstâncias chegar a esta situação, mas também acredito que na adversidade e quando a necessidade aguça o engenho, como o povo diz, acaba muitas vezes por se encontrar soluções que me parecem mais ou menos equilibradas. E que muitas vezes também são dispares na forma como as pessoas as entendem e as interpretam. Exatamente. Cancela, damos por terminar também este nosso comentário hoje com estes dois temas, já sabe que nos voltamos a ver para a semana. Muito bem, boa noite. Ficamos agora nós com o tempo para amanhã. E no norte e centro são esperados aguaceiros, no sul períodos de céu muito nublado quanto a temperaturas. O Porto espera uma máxima de 14 graus e uma mínima de 6. Em Lisboa a máxima será de 15 graus e a mínima de 8. E em Faro a máxima será também de 15 graus e a mínima de 7 graus. E a chuva continua amanhã e a informação termina aqui por hoje. Já sabes, regressamos amanhã. Até lá, fique bem.